tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres e a gente continua conversando sobre aqueles temas maravilhosos que estão ajudando você a avançar na sua fé, romper com seus limites, deixar as coisas que te prendem, te impedem de avançar na fé, né, para trás. E hoje, para me acompanhar, tem duas pessoas que eu amo de paixão. Pastora Dani, pastora Thaís. Olá. E o tema que a gente vai conversar hoje também é sugestão. O tema é o seguinte: você não nasceu para viver aprisionada nos seus traumas. Ou você não nasceu para ser uma traumatizada. Para a gente começar a desenvolver, quase que não saiu esse assunto, a Dani vai começar explicando um pouquinho sobre trauma. Vamos lá, Amém. Dani. Então, pastores especialistas, né, dizem que o trauma é uma resposta emocional intensa a eventos ou situações profundamente dolorosas, como acidentes, violência, abusos, perdas significativas ou qualquer experiência que desafie nossa capacidade de lidar com o mundo ao nosso redor. E os especialistas, eles trazem o trauma por mais ou menos em 3 categorias, né? Então, seria um trauma agudo, que ele é causado por um único evento traumático, tipo um acidente, né? O trauma crônico, que resulta na exposição a eventos repetitivos, como abuso ou negligência continuada. E também tem o trauma complexo, que envolve uma série de experiências traumáticas, geralmente desde a infância, né? Geralmente a gente vê isso muito na vida do pequenino, que vai crescendo com esses sentimentos. E esse desenvolvimento dele acaba sendo tolhido, né? E acaba refletindo tanto no emocional quanto também no relacional. E a gente vê, e é uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, o legal, sabia que a gente devia ter gravado os bastidores? Porque sempre nos bastidores, quando a gente está passando revisitando tudo que a gente pensou, a gente acaba conversando coisas que às vezes não vão para o culto. Mas acho que é a nossa porção, né? Deus dá de presente pra gente, já que a gente está aqui. Mas a gente estava conversando e você fez uma observação, assim, uma analogia muito bacana, que eu acho legal para as pessoas entenderem o efeito do trauma, né? O que que representa. Que a gente descobriu o que o trauma faz, né? O que ele é e como ele se manifesta, né? Os desdobramentos que acontecem. Mas eu acho que o fundamento para nós que estamos em Cristo é justamente o que você pensou, a forma como você colocou, acho que vai ser bem lúcida para ajudar as pessoas a compreenderem. De fato, assim, a gente não pode ignorar, né? Existem realmente traumas, né? Como a pastora Dani falou, por circunstâncias que acontecem, acidentes ou não. E quando eu estudando, né, pensando sobre esse tema, eu encarei, né, o trauma como uma paralisia. Às vezes, a gente tem a paralisia, né? Quando a gente olha uma paralisia natural, que a gente consegue, né, na física, que a gente consegue enxergar. E existem as paralisias internas, né? Que nos impede de nos relacionarmos, nos impede de caminharmos, nos impede de termos, às vezes, irmos a certos lugares, né? Então, paralisias, traumas que de fato nos paralisam de nos relacionarmos, de nos movermos, né? De caminharmos, de avançarmos. E é legítimo, né? De fato isso, né, acontece. Eu trazendo para a Bíblia, né? Eu pensei no paralítico, né? Quando estava há 38 anos, ele vivia com essa enfermidade. A Bíblia mostra isso quando fala em João 5, né? Ele relata essa história do paralítico. E no versículo 4, né? Ali, quando ele estava no tanque, né? De Betseda, e ele fala sobre essa história conta, né, que ali existia uma grande multidão, né, todos com as suas deficiências, todos com os seus traumas, né, com as suas enfermidades, e ali existia esse paralítico que há 38 anos ele sofria dessa enfermidade. Ali a Bíblia não relata se era desde nascença ou se ele aconteceu, né, se por algum trauma ele ficou dessa forma. E
A história relata aqui no versículo 4, né, que um anjo descia em certo tempo do tanque e ele agitava as águas. E eu acho que a primeira lição que a gente pode tirar, né, desse contexto é que o Senhor não está indiferente às nossas necessidades, né, aos nossos traumas, aos nossos anseios, às nossas necessidades. Ele não está indiferente. E ele, né, tinha um anjo que ele agitava as águas e era necessário que alguém pulasse, né, para que haja a cura naquele lugar. Era necessário que alguém pulasse ali, o primeiro que pulasse, ele ia receber a cura, e ali acontecia, né? E no versículo 6, no versículo 7, o homem, ele dá uma desculpa, né? Vamos dizer assim, esse paralítico, ele fala: Senhor, não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Às vezes quando a gente tem um trauma, né? Quando a gente tem alguma circunstância, a gente para e pensa, achando que o nosso problema é o maior que todos, né? Que a nossa circunstância, né? Que o nosso momento, que a dor que a gente sofre é a maior de todas. E ali eles dão desculpa para querer viver nesse lugar, né? Eu acho que até, assim, pensando, às vezes não é nem a questão da desculpa, é essa paralisia mesmo, né? Eu me vejo incapaz, sem a competência de ir até o lugar que pode me ajudar a ser livre, né? E por que eu gostei desse exemplo? Porque eu acho que todo trauma, ele vai acabar trazendo algum impedimento, né? Eu vou ficar ressaltado diante de uma situação. Casos de abuso, você vai começar a ter restrições na forma de se relacionar, porque você não vai ser livre mais. Agora você tem marcas que te fazem não ser mais livre, né? Você, no caso de uma perda, agora eu vivo sobressaltado com medo de voltar a perder alguém que é querido para mim. Então, se a gente perceber, né, o que eu achei fantástico do exemplo é justamente isso. Como que eventos ou uma sucessão de eventos podem de fato gerar esse trauma que me impedem de ir até o lugar que pode me curar, né? E por que eu quis falar desse tema? Que apesar de haver a sugestão, coincidentemente, que eu não penso que é coincidentemente, né? Para mim tem tudo a ver com o Senhor e com o cuidado dele com a sua igreja. Alguns líderes vieram conversar comigo que, diante de questões de pessoas que percebiam que precisavam de ajuda em certas áreas e tal, quando iam conversar e trazer a palavra e o que a palavra fala, as pessoas se posicionavam abraçando a paralisia. Falavam: não, mas olha só, você precisa entender que eu fui muito traumatizada na minha infância, então eu tenho dificuldade de responder nisso, mas não num lugar de estou aberto para você me ajudar a eu romper. É num lugar de você precisa compreender que essa sou eu, né? A outra, quando veio falar comigo, foi conversar com um casal, com uma questão, né, grave, uma ordem grave, e aconselhando, trazendo a palavra, e aí quando foi falar com a esposa e com o esposo sobre uma questão, aí um deles se posiciona e fala: não, mas a criança que habita em mim teve um trauma e é difícil para ela romper nisso, e ele precisa entender essa dificuldade. E aí, diante dessas vozes, eu falei: gente, isso é uma coisa que está acontecendo dentro da igreja. As pessoas têm a possibilidade de ter acesso ao novo e vivo caminho, né? Porque o novo e vivo caminho, nesse caso, é o quê? Eu tomo o meu leito, não ando... agora eu consigo ir aos lugares, eu consigo avançar, né? E eu decido abraçar esse lugar, eu decido permanecer nele porque eu tive um trauma. E uma das coisas mais lindas para mim, né, quando a gente aceita o Senhor Jesus, é justamente a revelação de que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, né? Se existiu um histórico de um relacionamento abusivo, você tem a esperança de que eu não preciso viver isso, né? Eu não preciso viver debaixo da influência dessa má experiência. Eu posso ser livre para me relacionar
caminhar crendo que o Senhor que morreu por mim e levou sobre si todas as minhas dores, ele também é capaz de me apresentar uma nova possibilidade. Então, por que eu vou abraçar aquilo que passou? Por que eu vou viver debaixo daquela opressão, Sim. debaixo daquela falta de esperança mesmo, Verdade. né? É como se eu estivesse fadada a viver daquela forma. Então, o sacrifício da cruz foi em vão? De forma alguma, né? Ele tem um propósito regenerador, restaurador, salvador, inclusive, né? De tirar a gente de um lugar de não tem jeito pro tudo é possível aquele que Verdade. crê. Até porque, assim, apesar do nosso Senhor não ignorar a dor, ele não olha para nós como aquela que é ferida, né? Ele olha para nós e nos enxerga como alguém que pode ser transformado, porque ele está perto de nós para fazer com que essa mudança aconteça, verdade. né? No Exato. Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Ele não ignora, mas ele É está dizendo: eu estou verdade. aqui. Exato. Você pode vencer, você É. pode ir além, você pode deixar tudo que está te doendo, né? Todos os Sim. sentimentos paralisantes, os pensamentos paralisantes, você pode deixar, porque eu estou com você, eu dou, né, a mão a você e você vai andar junto comigo. E isso é lindo demais. É Ele tem um porque novo e vivo caminho, né? exatamente. Eu fico muito. Eu acho que o evangelho, por isso que fala que ele é o anúncio das boas novas, né? Existe novidade. E quando a gente se abraça ao que é velho, a gente não tem possibilidade de experimentar o novo, Verdade. né? Então, ok, eu venho de um lar destruído, em que havia violência entre os pais e tudo. Peraí, mas eu tenho uma esperança de que para mim vai ser diferente, né? Se eu guardar os mandamentos, ouvi-los e procurar viver de acordo com eles, eu sei que isso me preserva de repetir aquela história que aconteceu. Então eu não preciso me relacionar com aquela expectativa do mal que eu vi acontecer no meu lar, porque eu sei que ele, através da obra redentora da sua cruz, me possibilitou viver o diferente. É verdade. Amém. E quantas vezes a gente tem o Senhor, mas não vive debaixo dessa revelação, e porque não vive debaixo dessa revelação, né? O humanismo tem feito a gente normalizar Verdade, É. verdade. prisões. Verdade. Porque são prisões. Se Verdade. não me permite que eu caminhe com liberdade em direção Sim. ao que o Senhor tem para mim, é uma prisão, É verdade. né? Se não me permite, eu tive uma perda abrupta, né? Eu já passei muitas vezes por situações de pessoas que tiveram questões de saúde, né? Do nada. Eu sou uma pessoa super saudável, nananá, de repente eu tenho um episódio que eu quase morro. E aí eu já vi pessoas começarem a ficar agitadas. A partir daquele momento, uma gripe, ele acha que ele pode morrer, né? Ele acha que Fica super vigilante, a minha né? situação é... Várias vezes eu já comecei, eu falei, peraí, gente, presta atenção. Foi um episódio. A palavra fala que o sol nasce e se põe sobre justos e injustos. Tem coisas da vida que vão acontecer. Verdade. O que a gente precisa aprender com essa história? Será que você precisa cuidar mais da sua saúde? Pode ser. Será que você precisa agora observar a sua vida de uma maneira diferente? Pode ser. Então vamos aprender o que a gente precisa aprender, mas vamos avançar com liberdade? Porque se toda vez que algo acontecer com a minha saúde, eu começar a ter essa expectativa de morte, eu não estou vivendo pelo Espírito Santo. Exatamente. Eu não estou vivendo segundo o que Jesus tem para mim, né? Então, assim, a gente vai ver outros traumas, né? A pessoa fica traumatizada porque perdeu alguém importante, repentinamente. E agora, peraí, mas ok, isso acontece, o Senhor conta os dias. Então, agora eu vou me voltar para a palavra. Né? A palavra fala o quê? Que nem um fio vai cair da minha verdade. cabeça sem que o Senhor Exatamente. permita. Que o Senhor é aquele que conta os dias. Então, se aprove ao Senhor que fosse esse número de dias, quem sou eu para dizer para ele que ele está enganado? Verdade. Quem sou eu para dizer para ele que a hora está errada? Né? Quem sou eu? Tendo a fé de que essa pessoa é do Senhor, ela é dele. Sim. E se é dele, ele é o dono, né? Quem Verdade. sabe ele estava com vontade de ter ela mais pertinho Verdade. e a gente está aqui brigando com Deus, mas ele tem todo o direito de querer ficar com essa pessoa mais pertinho Com dele, certeza. né? Então a gente precisa ter esse olhar espiritual para que a gente não permita que o humanismo entre e nos É roube de verdade. viver o que a Bíblia fala.
Então a Bíblia fala que eu tenho um novo e vivo caminho apresentado diante de mim, que que eu posso avançar, né? Se a gente vê o evangelho é um lugar de avanço. Sim. Você é resgatado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e é para você avançar, para estabelecer o reino junto com ele. Então é um lugar de crescimento, de edificação, de avanço. Como eu vou permitir que algo do meu passado me impeça, né? Ah, mas eu tive uma vida muito ruim. Ok, então agora eu entrego todas essas questões no altar para o Senhor, como um sacrifício. Eu falo, Senhor, tá aqui, ó. Essa é a vida que eu vivi, mas eu sei que o Senhor tem algo novo para mim. Diante disso, enche meu coração de esperança, me ensina a viver diferente, me apresenta o seu novo e vivo caminho, me faz enxergar a esperança que existe em Ti, me deixa enxergar o que o Senhor tem para mim, além dessa limitação que eu vivi até hoje. Eu quero ser livre para viver aquilo que o Senhor tem. E diante dessa oração e desse coração, o próprio Senhor vai conduzindo, vai levando a gente a experimentar esse lugar, né? E quantas vezes a gente vai encontrar com irmãos na fé que não usufruem desse benefício, né? Deixam o coração aflito ser o que os prende, deixam de ter esse coração quebrantado, de falar, olha, ok, existiu, que não é que o trauma não existiu, ele pode ter existido, mas ele não é o fim. Né? Ele pode ser o começo de uma nova história, ele pode ser inclusive um grande testemunho da restauração de Cristo para que outros se sintam inspirados e não morram aprisionados num trauma também. Então tem tanta coisa que a gente deixa de viver porque a gente se abraça ao trauma. Ah, mas a senhora não sabe o que é que acontece. Eu tenho sudorese, eu fico agitado, eu não consigo dormir, eu tenho crise de ansiedade, me dá pânico. Ok, tudo é verdade. Mas tem um remédio. O remédio chama-se Jesus. E a palavra dele é suficiente para te dar recursos para que você se volte para ele, alinhe seu coração, renove seu entendimento. Né? Meu versículo favorito, Romanos 12, vamos lá, 1 e 2. Não vos conformeis com o mal desse século. Então tem algum comportamento limitador? Não se conforma. Não se conforma, não se adapta a ele. Conformar aqui é de tomar forma. Não toma a forma dele, não deixa ele te dirigir. Fala, Senhor, até hoje ele que me deu o formatinho, mas eu sei que o olheiro é o Senhor. Eu quero que o Senhor me dê o formato que o Senhor tem para mim. Eu quero ser livre para o Senhor me levar para esse lugar. Depois, fala assim, ó, não vos conformeis com o mal desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então pega e começa a ver tudo o que a palavra fala. Se inspira nas histórias da palavra. Né? Tem a história aqui do paralítico, tem a história de Maria Madalena, né? Que foi uma mulher que poderia ficar paralisada, assolada nas suas demônios, questões, né? E se tornou quem? Se tornou uma discípula do Senhor Jesus, né? Que estava com ele até o fim. Uma anunciadora, né, pastora? Exatamente. Ela se tornou anunciadora um grande das testemunho. boas novas, É o que a gente está falando. Imagina um trauma virar aquela bandeira de, olha, Deus fez comigo, pode fazer com você também. Ele tem esse poder. Verdade. Incrível que, sim, ela foi a pessoa que viu o Senhor Jesus assim que ele foi ressurreto, né? Que privilégio. Exatamente. Isso aponta para algo, né? Com certeza. E naquele momento, a Bíblia fala lá em João 20 que ela começa a chorar porque o Senhor tinha desaparecido, né? E o Senhor faz algumas perguntas para ela, para que ela pudesse voltar a lembrar quem ela era e quem ele era para ela, né? Que ele era o Salvador. E ali gera no coração de Maria uma esperança. E aí o Senhor traz para ela o entendimento. Você foi chamada para anunciar, então vai. Exato. Vai anunciar aquilo que foi feito, aquilo que você viu com os seus olhos, e ela vai anunciar. Então, trazendo isso para a realidade de alguém que sofreu um trauma, né? Nós não podemos ficar parados no nosso sofrimento. O Senhor, ele trocou conosco, né? Lá na cruz, a cruz era o nosso lugar. Ele se fez maldito no nosso lugar. E nos deu a vida, uma vida abundante, para que a gente não viva mais escravo do passado. O que passou, passou, mas nós precisamos decidir se levantar, né? Nos levantar e continuar a caminhada. Porque, como a senhora falou no início, o evangelho é o caminho. E tanto é que no início, né, todos os seguidores eram conhecidos como aqueles do caminho. Exatamente. Então,
o que a gente faz no caminho? A gente caminha, a gente não fica parado. Verdade. Avança, Nós avançamos e nós precisamos avançar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa realmente abrir mão das dores do passado. Exato. Muitas vezes vamos precisar liberar perdão, Perdoar, né? exatamente. Para quem nos feriu, né? Então, é uma atitude nossa que, com a força do Senhor, nós conseguimos. Sozinhos, Com fé, eu acredito que a verdade. gente consegue responder. Né? Verdade, Eu acho que tudo é uma questão de fé. Eu creio que o Senhor pode me dar a condição de olhar para uma pessoa que me feriu sim, e não me mover baseada naquela ferida, mas Verdade. com misericórdia, É verdade. né? Senhor, se essa pessoa for colher aquilo que ela semeou na minha vida, ela está perdida, né? Tem Verdade. misericórdia. Ser capaz de ser como o próprio Senhor Jesus falando, leva em consideração, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. verdade. A gente Tudo que começa sempre a fala, ter né, esse pastora? exemplo. Ninguém dá aquilo que não tem. Né? Exato. E olhar para o outro e pensar, ele agiu dessa forma por mim porque ele carece de misericórdia, de amor, tanto quanto eu. Exato. Né? Então, olhar para o outro com esse olhar de Verdade. misericórdia, de pensar que ele não teve ou não recebeu o amor, o carinho que precisa, ou o afeto que precisa para poder passar, né? Circunstância que for que aconteceu, né? Mas a gente pensar também nesse lugar, se colocar no lugar do outro, Exato. né? A gente tem sempre a tendência de se colocar de olhar A de nossa fato, a dor, nossa né? dor. O que a gente né? está passando. Pensa também na necessidade do outro, o que aconteceu com o outro para ele agir daquela forma. Sim. Né? E a frase do pastor Ricardo, né? Não importa O que fazem comigo, mas o que faço, que fazem comigo, né? Exatamente. Eu fiquei pensando num exemplo bíblico que a gente pudesse usar, que desenhasse bem, né, esse cenário de ter um trauma, né, alguém causar um trauma em uma pessoa e essa pessoa responder da melhor maneira. Eu lembrei de José, que é a minha história favorita de todas. E José, ele passa em Gênesis 37 e começa a história de José, e ele está lá entre os seus irmãos, e ele é perseguido por seus irmãos, porque seus irmãos têm ciúme dele, né? Que é por ser o favorito do seu pai. E vendem José como escravo. Primeiro pensam em matá-lo, mas depois pensam, vamos ser mais bonzinho, né? Vamos só lançar, vamos vender ele como escravo. Lançaram ele na cova, depois venderam ele como escravo, e ele vai parar no Egito. E essa atitude dos irmãos desemboca uma série de situações que ele é exposto. Ele é preso injustamente, ele vira escravo, né? Servo de Potifar, mas ele era escravo. E até que Deus move sobrenaturalmente por conta da fidelidade dele a Deus. Em momento nenhum ele deixa de agradar a Deus. Em toda essa sua trajetória traumática, ele prossegue. Ele avança e sempre preocupado em agradar a Deus. Ele é usado por Deus para interpretar o sonho de Faraó. Ele se torna o segundo homem do Egito, ou seja, depois de Faraó, ele era a pessoa mais importante daquele governo, daquele império, né, daquela época. E os seus irmãos vão até a terra dele para comprar comida porque está havendo uma grande fome na terra deles. Eles não o reconhecem e aí seria a oportunidade de, diante de todos esses traumas causados, ele dá o troco. A hora da vingança. Né? A hora da vingança. Agora vão perecer, né? No mínimo, se ele fosse movido pelos traumas causados por aquela infantilidade dos irmãos de não saberem lidar com algo, né? Ele possivelmente poderia aproveitar essa oportunidade para, assim, dar todo o retorno mal, né? Pagar com o mal que ele recebeu. E ele não faz isso, né? Ele, obviamente, tem uma estratégia, ele consegue trazer todos, ele consegue ver o seu irmão, que ele queria saber se estava vivo. E aí, diante de todos os seus irmãos, ele fala, lá no capítulo 47, ele fala assim, que sou eu sou o José, aquele que vocês venderam. E aí, diz que os irmãos não sabiam o que fazer, porque pensaram, agora ele vai cortar nossa cabeça. Morremos aqui, né? Mas aí, olha que lindo, olha o que ele fala. E eu quero deixar esse exemplo para você, que talvez tenha questões com alguma pessoa.
Olha aqui. Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram e ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Amém. Então, quando a gente entra no lugar certo em Deus, a gente vai entender que aquilo que a gente passou, mesmo que seja de fato uma dor, pode virar uma oportunidade de crescimento e preservação da vida do outro. E se a gente pensar que somos discípulos de Jesus, o que Jesus fez? Se sacrificou para que nós tivéssemos vida. Então, entendendo que fomos chamados para ser seus discípulos, a gente se sacrificar no sentido de abrir mão da nossa justiça própria, abrir mão da nossa vingança, abrir mão do nosso achismo. Para quê? Para que a gente seja provisão para aqueles que estão famintos, famintos da vida de Deus, famintos do perdão que existe dentro de você, famintos da misericórdia que você pode manifestar, a gente vai conseguir responder esse lugar, a gente vai conseguir ser isso. E o mais bonito é que se você continuar lendo, você vai ver que não para aqui não. José não apenas os perdoa e reconhece que Deus usou todas as circunstâncias para que ele fosse alívio e salvação para os seus irmãos. Fala que ele, no 47:11 fala que ele estabeleceu seu pai e seus irmãos, ou seja, ele deu um novo lugar para eles viverem. E no versículo 12 fala que ele sustentou com o pão seu pai e seus irmãos. Então a gente não apenas pode ser esse instrumento, esse veículo de trazer a salvação para as pessoas através da forma como a gente responde aos traumas, como também a gente pode se tornar esse lugar de estabelecer a pessoa num novo lugar, né, num fundamento que é Cristo, e também sermos alimento, pão da parte de Deus, para que essas pessoas se sustentem na fé. Então, o propósito, talvez a gente possa não entender as coisas que a gente passa, mas se a gente tiver essa revelação de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, a gente vai entender que até as pancadinhas que acontecem no meio do percurso podem virar uma grande oportunidade para que você seja instrumento da manifestação de Cristo para a sua geração. Para que você seja aquele que vai mostrar que é possível sim perdoar quem te ofendeu e você ser livre para se relacionar independente do que aconteceu. Que é possível sim você olhar com misericórdia aquela pessoa que te feriu. Que é possível sim você ser um intercessor daquele que te fez mal. Que é possível sim você não viver debaixo da escravidão, da opressão sofrida, mas num lugar de misericórdia, de se tornar aquele instrumento de salvação e resgate para aquela pessoa que iria perecer se você não tivesse se colocado nesse lugar. Então, acho que José é um ótimo exemplo para a gente encerrar esse nosso bate-papo, para mostrar para você que diante de todas as dores e traumas sofridos, existe esperança e você pode ser essa salvação para aqueles que estão à sua volta através do seu testemunho e da sua escolha de agradar a Deus e reconhecer o Senhor nos seus caminhos. Amém. É isso. Muito obrigada, meninas. Amém. E chega de trauma, gente. Vamos viver livre para avançar, prosseguir e nos tornarmos instrumento da bênção de Deus para a vida das outras pessoas. Amém? Amém. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.